tava pensando aqui, né? A gente procura sempre validações, né? Acho que todo ser humano procura isso, uma validação. Opa, tudo bom? Bora. Desculpa atrapalhar. Nada. E aí quando a gente fala sobre família e a validação que a família tem, a gente também tem que ver a questão social que a gente vive. Esses dias eu tava falando com o Ciclope, falando assim, o pessoal, né, tipo, fica andando de moto, parecendo doido, né? Só sair da rua, andar de moto. Mas por que faz isso? Às vezes em casa não tem o que fazer, não tem nem onde você ficar em casa. Às vezes tem muita gente na casa, 2 cômodos, 1 cômodo às vezes. Aí você vai ficar fazendo o quê? Você vai pra rua, você vai num baile de rua. Por quê? Porque dentro da sua casa é insalubre de se ficar, entendeu? E aí essa questão, tipo, do apoio. Às vezes dentro da sua casa, tipo, por exemplo, a minha mãe. A minha mãe, ela trabalha desde os 12 anos. Minha mãe sempre foi faxineira. Então, tipo assim, ela sempre teve que ralar muito pra ter dinheiro. Porque você precisa de dinheiro pra pagar aluguel, você precisa de dinheiro pra poder comer, pra poder pôr uma roupa. Então, e a gente vê que, tipo assim, por exemplo, na música, no futebol, não é todo mundo que consegue fazer dinheiro, tipo, um dinheiro que sustente. Então, tipo, fica essas falas, isso aí não dá dinheiro, isso aí não é profissão, não é trabalho. Mas por quê? Porque a gente não tem isso como uma verdade. Porque não acontece com todo mundo. Tipo, por tão bom que você seja, mais diferente e tudo mais, não quer dizer que você vai, financeiramente, você vai ter uma renda ali, entendeu? Outra coisa que eu queria falar também é sobre a questão que eu vejo que é socialmente, né? Trazendo esse social da arte. Por exemplo, a minha realidade é parecida com de muitos aqui. O meu pai, ele meio que, tipo assim, ficou na dele, né? E a minha mãe que assumiu a bronca de me sustentar e sustentar a minha irmã. Eu, hoje, com meus 25 anos, eu converso com a minha mãe. Eu tenho um diálogo mais íntimo com a minha mãe. Mas na minha adolescência, eu nunca tive isso, porque minha mãe nunca estava em casa. Minha mãe sempre estava trabalhando e quando ela estava em casa, ela estava estressada, porque hoje eu vejo o porquê. Porque você tem que ter... Nossa, você dá conta de tudo, tem que trabalhar, pagar conta, tá devendo isso, tem que... A criança ali para comer, a criança tem que se vestir, tá frio, mudando o tempo, tem que comprar roupa de frio. Isso é estressante. Então, tipo assim, a gente, quando eu falo a questão social, a gente é criado com essa forma de uma carência mesmo, sabe? Porque a gente sente falta. E a arte, pra mim, ela é necessária por conta disso. Eu me vejo enquanto artista a partir do momento que eu encontrei essa praça aqui num dia muito aleatório, que eu não estava muito bem das ideias. E aí eu cheguei aqui e estava tendo uma batalha de rima, coisa que eu acompanhava pelo YouTube, mas que não era uma coisa que eu participava ali, nunca fui. E poder chegar aqui e ser validada, né? Ter a validação de que alguém, por exemplo, agora, eu tô falando e tem alguém me ouvindo, tipo, das minhas angústias, das minhas dores. Pra mim, a arte, ela iniciou nisso, pra mim. E pra muitos outros também. Então, quando eu penso... hoje, assim, em arte, não só o profissional, como o Lê disse, do retorno financeiro, a arte pra mim hoje, ela é a minha ela é o que me mostrou pra mim mesmo, sabe? O que me trouxe evidência de uma possível autoestima que ali tava, que não se tinha, já que eu não, além dos processos psicológicos que eu estava passando, eu ainda não tinha essa validação da minha mãe, porque a gente não tinha essa intimidade. Eu também não tinha essa validação com meu pai. E biologicamente a gente procura essa validação. É biológico, tá no nosso instinto, assim, sabe? Então, a arte pra mim, como o Will disse, que eu achei assim, é se comunicar. Não necessariamente com a fala. Assim como o Will, eu me comunico muito melhor rimando do que falando. Mas é uma forma que eu encontrei de expressar para as outras pessoas, através das minhas escritas ou através de uma rima ali de improviso, que eu tô aqui. Que assim como lá na arte rupestre que a gente vê, eu estive aqui, sabe? Só para terminar, porque eu não quero falar muito,
sobre esse momento que o artista ele se encontra falando assim: nossa, meu Deus do céu, eu acho que eu não sou bom não, que não sei o quê. Ai, que eu sou muito ruim, porque com essa comparação ao outro, né? De você ver no outro que você gostaria que fosse você. Teve uma batalha aqui da Brasil Rima que eu falo pra mim mesmo, eu rimei mal pra caramba. Horrível. Nossa, podre. Mas essa batalha foi uma porta que se abriu pra mim, que hoje tem um documentário com meu nome lá, Pina. Tipo, por causa e foi exatamente essa batalha que eu tava batalhando contra um meninozinho, uma criança, que eu não tava. Sabe quando o dia que você não sabe o que você tá falando? Que você tá desencaixando do beat o mais possível? Eu acho que nem tinha como desencaixar. Não tinha como desencaixar do beat tanto quanto eu desencaixei naquele dia. Que eu também tenho esses negócios com ritmo. Mas foi essa batalha que abriu as portas para uma menina que estuda lá, que na época estava lá em Abudá, que viu e falou assim: nossa, diferente, gostei. Porque a gente avalia a nossa arte como se espelhando-se no outro, né? Por exemplo, eu acho muito, muito, muito da hora o Legante. Mas o Legante, ele faz a arte do jeito que ele faz, e só ele consegue fazer pela história, vivência e tudo que ele faz. Eu posso achar muito foda, mas o Legante também pode achar minha arte foda, mas eu vou fazer a minha arte do jeito, com as minhas experiências, do jeito que eu sei fazer, do jeito que eu sou, com a minha personalidade. Então, a gente coloca um peso muito grande no que é nosso e esquece que o outro, a nossa validação, lógico, a gente tem que achar legal o que a gente faz, mas é que o peso é diferente quando o outro vê e quando a gente vê. A gente acaba esquecendo disso. Então, assim, mais uma questão de força e autoestima para todos os artistas que estão aqui, de que a gente coloca um peso muito grande no que é nossa arte. E às vezes, tipo assim, nossa, eu fiz uma bosta ali. Mas alguém vai chegar e falar assim: nossa, cara, aquilo ali mudou a minha vida. Tipo, não mudou a minha vida, mas naquele dia fez eu me sentir melhor. E, poxa, pensa como isso é impactante. Você ali que escreveu a sua arte dentro da sua casa ali, que você não dava nada, chegou e mudou o dia de alguém, né? E o que a gente menos tem hoje em dia, que a gente não controla em nada, é tempo. Imagina melhorar o tempo que seja mínimo de alguém. Então isso é muito foda. Então a gente parar de colocar tanto peso e cobrança no que a gente faz como se como se deveria ser perfeito, né, aos nossos parâmetros, já que a perfeição ela é um ponto de vista, e colocar para acreditar que aquilo ali, além de me salvar, assim como a música do Jello, que trouxe a visão dele, mas também refletiu em você, que a nossa arte ela é necessária, porque assim como a gente que viveu que a gente vive num sistema que nos traz carência, já que o sistema força com que os nossos pais, as pessoas que são responsáveis por nós, trabalhem doidado, se estresse e não dê a devida atenção que deveria ser, né, para ali a gente se desenvolver. Então a gente cresce dessa forma, o outro também está crescendo daquela forma. E às vezes a palavra que você vai chegar, que vai se identificar ali com que a nossa vivência, vai fazer com que, poxa, um pouquinho do dia ali do outro seja melhor.